nós vamos... Bem, pessoal, hoje nós vamos continuar com o assunto onde estávamos, falando do pipeline e os desafios que os processadores precisam superar para que eles consigam obter o desempenho máximo desejável, né? Bem, quando a gente fala do pipeline em um processador simples como o MIPS, né, que é tipicamente um processador RISC, né? Ou seja, um conjunto de instruções reduzido, em comparação a um processador CISC, né? Que seria um processador com instruções complexas. No MIPS, não tem muito o que fazer quando a gente fala do risco de saltos, né? Então, existe um risco eminente, que é o risco de um programa, em um determinado momento, fazer um salto para uma outra parte do programa, e com isso ter que esvaziar o pipeline e começar tudo de novo, né? Então, como é que funciona, né? O processador, o MIPS, ele tem 4 alternativas que ele precisa escolher, né? Que ele pode escolher, né? Que o projetista pode fazer com que ele tome essa decisão. Quais são essas alternativas? Bem, a primeira alternativa seria paralisar até que a direção do salto esteja clara. Significa que é a alternativa mais simples, o processador pode ser projetado para que quando um salto ocorra, ele pare de executar as outras instruções, então ele paralisa o pipeline todo e aguarda aquela instrução do salto percorrer o pipeline, chegar no momento correto, onde ele sabe quais são os valores das variáveis, e aí ele decide para que lado vai. E na hora que ele decide, aí sim ele começa a avançar o pipeline daquelas instruções destino. A outra opção é apostar que o salto não vai ser executado. Ou seja, toda vez que tiver um salto, ele ignorar que existe um salto e continuar executando as instruções seguintes, como se ele não fosse saltar. Ou seja, se for imagine que é uma instrução if, ele parte do pressuposto que a análise da expressão condicional vai ser positiva. E aí ele não vai saltar. Se ocorrer um salto, né, se ele se enganar, ele já está executando as instruções em seguida. Se primeiro vamos ver o caso do positivo, né? Então ele já está executando as instruções na sequência. Se der positivo, ou seja, realmente deu verdadeiro, ele ganhou tempo e já avançou essas instruções que estão dentro do bloco seguinte, tá? Agora, se a condição for falsa, ele despreza essas instruções que ele já antecipou, despreza, né? Ou seja, ele perdeu tempo, né, fazendo isso daí, o pipeline é esvaziado, e ele recomeça o pipeline do bloco que faz parte do else, né, do final da condicional, tá? Do salto. Bem, uma estatística interessante é que um processador como o MIPS, 47% dos casos, os saltos não são realizados, ou seja, a análise condicional é falsa, né? A condição analisada é falsa. E consequentemente, né, 53% dos casos é verdadeiro. Se você vai utilizar um processador, vai desenvolver um processador, e você conhece essa estatística, você, adotando que o salto não será realizado, você vai acertar em 53% dos casos. Então, isso é importante. Bem, uma coisa que o MIPS já faz, eu já comentei isso com vocês, quando eu mostrei o diagrama do MIPS, é que as instruções elas saltam de endereços de 4 em 4 posições, né, em 4 bytes. Então, a cada ciclo, ele tem que somar, ou incrementar o PC com 4, né, adicionar uma próxima instrução e mais 4. E aí, essa soma precisa ser feita sempre.
O que o MIPS já faz, ele já adianta isso, então ele faz esse cálculo antes de chegar na próxima instrução, para ele ganhar um tempo, né? Então, isso ajuda também um pouquinho no salto. A terceira opção é o contrário, né? É apostar que o salto vai ocorrer, né? Então, ele apostar que a condição que ele está analisando ali vai ser falsa. Então, ele já tem um condicional, ele já ignora o bloco seguinte, que seria o if, né? E já vai processando, já joga no pipeline as instruções do endereço destino do salto. Tá? Então, essa é uma outra abordagem, né? Que aí, no caso, abrange, eu falei ali, mas acho que, eu falei ali, mas é o inverso, né? Na segunda hipótese de apostar que o salto não vai ser executado, abrange 47% dos casos, né, no caso do MIPS, e apostar que o salto vai ocorrer, isso abrange 53% dos casos, certo? Então, isso é algo estatístico. O que os processadores não fazem, esses processadores mais simples, como o MIPS, é fazer uma análise, que é o que a gente vai ver a seguir, fazer uma análise mais detalhada do programa e tentar fazer uma previsão, tentar adivinhar se o salto vai ocorrer ou não, tentar antecipar isso daí, certo? Isso o MIPS não faz, tá? Bem, então o MIPS ele sofre um ciclo de penalidade, certo? Em caso de salto, por causa disso, né, nesses casos aí, certo? Em que se ele aposta que o salto vai ocorrer, o MIPS ele não calcula o endereço antecipadamente, então na hora que ele vai saltar, ele perde um ciclo para fazer o cálculo do endereço, e aí depois ele consegue saber para onde é que ele vai, certo? Então isso é uma característica bem específica do MIPS. Bem, uma quarta alternativa é o que é chamado de salto atrasado. É um truquezinho bem interessante que o MIPS faz, que ele, com isso ele ganha um tempozinho no ciclo dele, certo? Então ele define que o salto vai ser tomado, né, a análise da condicional, ela vem depois da instrução que precisa ser executada, tá? Que geralmente é antes, né? Então ele vai fazer isso depois. Como é que ele faz isso? Então, imagine aqui que você tem, né, que a gente tem aqui, deixa eu colocar aqui, ó. Imagine que você tem o seguinte, uma instrução de salto, tá? E que aqui pode ser um if, né? Se tal condição acontecer, salte, né, para um determinado endereço. E aqui as instruções seguintes, que só serão executadas se o salto não for realizado. Não é isso? Bem, se o salto for realizado, ele vai pular para esse endereço aqui. O que é que o MIPS faz? Quando o MIPS vê tem uma instrução como essa de salto, o que ele faz é troca a sequência aqui, certo? Então o MIPS faz isso com duas ou três, se eu não me engano. E aí ele pega essa instrução de salto e coloca essa instrução de salto para ser executada antes. Então, antes dessa instrução de branch aqui, tem outras instruções na sequência, né? Existem outras instruções que estão aqui. Então, o que ele faz é, primeiro ele executa ele antecipa a execução do branch, porque isso vai fazer com que ele antecipe o momento que ele vai decidir, analisar e decidir sobre a condicional. Ele faz isso antes, e aí depois ele vai executando as outras instruções. Quando chega no momento de saltar, que é esse momento aqui, o condicional já foi analisado e a decisão já está tomada. Então isso ele ganha uns ciclozinhos também, tá? Bem, como eu tinha falado com vocês, um outro tipo de processador que a gente vai estudar aqui são os chamados processadores superescalares. Então, esses processadores têm uma característica de mais complexa, porque ele vai trabalhar com mais de um pipeline simultâneo. Bem, então, qual é a ideia de um processador superescalar?
A ideia é, as características principais desses processadores, é que as instruções comuns, então, vou chamar aqui instruções aritméticas, load store, os saltos condicionais, eles podem ser iniciados e executados de forma independente, ou seja, fora de ordem. Então, a primeira premissa que faz que um processador superescalar ele precisa possuir para conseguir ter os benefícios do paralelismo em nível de instrução. O que é que significa? Significa que o processador ele pode mudar a ordem com que as instruções entram no pipeline e mudar a ordem com que elas são executadas. Então, ele pode fazer essa ordem. Mesmo que o compilador não seja capaz de fazer algumas análises, remover dependências de dados, como a gente tinha falado, o processador superescalar ele pode minimizar os riscos, né, ao pipeline, mudando a ordem das instruções. Certo? Então, isso daí é o principal. A segunda parte, característica de um superescalar, que a gente vai falar também daqui a pouco, é a capacidade de executar várias de etapas do pipeline em paralelo. Ele pode ter ou um pipeline completo em paralelo, né, dois ou mais pipelines completos em paralelo, ou ele pode ter partes do pipeline em paralelo, certo? Que a gente vai ver aqui também. O superescalar, ele tanto pode ser aplicável a processadores RISC quanto a processadores CISC, na teoria. Mas na prática, ele é executado em máquinas RISC. Por que o superescalar ele é executado em máquina RISC? Porque, por causa dessa primeira característica aqui, né? Que são as instruções, elas vão precisar ser analisadas e, se necessário, a ordem deve ser mudada, certo? Então, mudar a ordem de execução. Então, se a instrução for muito complexa, fica muito complicado para o processador fazer essa análise de dependência, principalmente análise de dependência, que é a tarefa mais complicada. Então, é muito difícil fazer uma análise de dependência se a instrução tem 3, 4 parâmetros. Instruções pequenas que só tem 2 parâmetros, é mais fácil. Então, ele compara o primeiro, ele checa a dependência com o primeiro parâmetro e com o segundo parâmetro. Então, fica mais rápido, certo? Mais simples para ele. Bem, por que surgiram esses processadores, né? A maioria das operações, elas estão em quantidades escalares, ou seja, em quantidades pequenas. Então, as operações são poucas. Então, existe operação de soma, multiplicação, divisão, subtração, são poucas. Em contrapartida, existe uma quantidade de instruções muito grande a serem executadas pelo processador. Então, qual foi a ideia? Foi a de replicar essas unidades de execução. Então, se você tiver uma unidade de execução só dedicada a fazer soma e subtração, e outra só dedicada a fazer multiplicação e divisão, e você transformar elas em unidades independentes, você pode colocar duas instruções simultâneas. Se uma instrução for uma soma e uma outra for a multiplicação, você pode colocar as duas para serem executadas simultaneamente, certo? Então, e aí, a ideia é melhorar as operações, né, essa execução de operações em grande volume. E é o que ocorre. Então, essa figura aqui dá uma ideia de como é que isso vai funcionar. Então, aqui nesses retângulos aqui, ó, pequenos, estão representando estágios de pipeline. Para ficar fácil, imagine um processador com 4 estágios de pipeline. Então, aqui são os estágios, certo? Então, como é que a gente como é que está representado? Vamos olhar para esse lado esquerdo aqui primeiro. Então, aqui seria o banco de registradores de inteiros, né? Então, aqui estão os registradores. Então, para executar uma instrução, vai ter que ter né, com certeza houve uma etapa anterior que pegou essa instrução, decodificou, interpretou qual tipo de instrução ela é e quais registradores ela vai precisar. E aí joga aqui, ó. Então, nessa etapa, imagine que ela pega os valores do registrador. Nessa outra etapa aqui, imagine que ela faz a operação. Nessa outra aqui, imagine que ela
salve na memória, ou faça algum tipo de análise, e depois ela salva aqui no registrador, volta e salva no banco de registrador. Isso aqui é semelhante a se a gente olhar só isso aqui, é semelhante a um MIPS, né? Um processador com 4 estágios de pipeline. O MIPS são 5, tá? Mas imagine que seja um processador com 4 estágios. É bem semelhante a um processador como o MIPS. Mas aqui, imagine que você tem agora um segundo pipeline. Por quê? Porque, nesse caso, a unidade de execução de números inteiros, ela foi duplicada. Ele pegou o processador e duplicou a unidade de execução, ou seja, ULA. Ele pegou uma ULA de inteiros, criou uma segunda ULA de inteiros e criou 2 pipelines para inteiros. Aqui do lado direito, a mesma coisa, sendo que com ponto flutuante. Números de ponto flutuante. Então, tem uma ULA só para ponto flutuante e uma segunda ULA só para ponto flutuante, e aí 4 estágios de pipeline para cada um, né? Um quinto pipeline aqui, ó, está realizado só para instruções que trabalham com memória, ou seja, que pegam valores de registradores, calculam endereços, né? Então pega esses valores e depois escreve, manda para a memória principal, ou o contrário, que vão na memória principal, pegam o valor do endereço, né, estabelecido, solicitado, e aí pega esse valor que vem da memória e salva no registrador. E aí faz essa ligação, ou seja, é uma unidade que tanto vai buscar valores inteiros, como pode buscar valores de ponto flutuante. Por isso que ela está ligada aqui aos 2 bancos de registradores. Então, nesse caso, você teria 5 pipelines paralelos. Claro que para isso que funcionar, o pipeline tem que ser maior do que isso, tem que haver outros estágios preliminares aqui. Imagine, tem que ter um estágio que pega a instrução, analise e despache, né? Ou seja, analisa, classifique, faça uma decodificação para determinar se é uma instrução que vai para o pipeline de números inteiros, para o de ponto flutuante ou de acesso à memória. Tem outra unidade que é para decidir se a instrução ela vai para o primeiro pipeline, suponha que ela seja de números inteiros, se ela vai para o primeiro pipeline de números inteiros ou para o segundo, né, vai depender de alocação, se está cheio, né, ou não. Esses pipelines podem ter filas de instruções, então ele pode adotar, mandar para o pipeline da fila que tiver mais disponível, né, tiver menor. Tem que ter uma outra unidade aqui para detectar a questão de dependência de dados. Imagine que 2 instruções que são uma dependente da outra, um read after write, como a gente falou, que estejam uma após a outra. Se o processador não fizer nenhuma análise, ele pode gerar uma inconsistência se ele jogar uma instrução em um pipeline e a segunda instrução no segundo pipeline, e uma for dependente da outra, porque aí a segunda instrução pode terminar primeiro do que a primeira, e sendo elas dependentes, pode gerar inconsistência de dados. Então, tem que ter uma outra análise aqui do pipeline, ou seja, tem uma outra etapa no pipeline, que é para fazer essa análise de dependência, para ele saber em que ordem ele coloca as instruções para executar. Se o processador e o superescalar faz isso, se o superescalar ele é capaz de trocar a ordem das instruções, ele também tem que ser capaz de lidar com os resultados, a conclusão das instruções em tempos diferentes. Imagine que ele troca a ordem, e essa ordem vai fazer com que as instruções sejam concluídas em tempos diferentes. Então, ele tem que tomar cuidado para que o resultado da instrução não sobrescreva a instrução anterior, certo? Então, ele tem que, ou na verdade é o contrário, né? Que uma instrução anterior sobrescreva o resultado de uma instrução posterior. Então, tudo isso tem que ser, e o processador superescalar, ele cuida disso. Outro artifício que muitos processadores usam é o chamado de super pipeline. Então, o super pipeline, ele se aproveita do fato de que alguns estágios, eles têm um tempo longo por causa daquela regra que os estágios, eles são determinados pelo tempo do estágio mais lento, né? Mas acaba que muitos estágios, ele só precisa da metade do tempo. Então, o que é que ele faz? Ele pega o clock e analisa, em vez de ele pegar o tempo necessário, né,
Vamos supor que o pipeline precisa de um processador, precisa de 4 ciclos de clock. Então, a cada 4 ciclos de clock, as instruções pulam de estágio do pipeline. Se ele usa Super Pipeline, ele pega esse 4 e divide na metade 2, ou seja, ao invés de analisar a cada 4 ciclos, quando chega na metade, ou seja, de 2 em 2 ciclos, ele checa se algum estágio concluiu a sua tarefa antes do tempo. O estágio que concluiu antes do tempo pode avançar para o estágio seguinte, se o estágio seguinte estiver livre. Certo? Então, isso é um truquezinho que os processadores fazem. Essa figura mostra bem direitinho o que seria isso. Então, imagine aqui um processador com 4 estágios de pipeline. Tá? O primeiro seria um fetch de instrução, ou seja, é o momento que ele vai buscar a instrução na memória. O segundo estágio é decodificação, que é o momento que ele decifra, né? Então ele pega o código da instrução, analisa o que é que a instrução faz, e com isso manda os sinais para as unidades respectivas. O terceiro ele executa, e o quarto ele escreve o resultado no registrador, né, destino ou na memória. 4 estágios. Um processador escalar tradicional, né, aqui escrito como uma máquina básica, né, como é que vai ser o pipeline dela? Da forma como a gente já viu. Primeiro estágio, quer dizer, primeiro pega o primeiro estágio da primeira instrução, no segundo momento ele faz o primeiro estágio da primeira instrução, ou o segundo estágio da primeira, e o primeiro estágio da segunda, o terceiro estágio da primeira, segundo estágio da segunda, primeiro estágio da terceira instrução, e por aí vai. Né? Então vai fazendo essa escadinha. Se ele utiliza Super Pipeline, significa que em alguns momentos, então aqui está representado, em alguns momentos, como por exemplo aqui, ó, nessa primeira, essa primeira instrução aqui, ó, ele fez o fetch da primeira instrução, mas nesse momento aqui, ó, na metade do ciclo, essa instrução terminou o fetch, então o fetch chegou mais cedo. E fetch é um caso interessante, porque fetch significa buscar a instrução na memória. E aí, o que é que se faz? Reserva-se o tempo para que a instrução seja buscada na cache L2, por exemplo. Mas o que acontece? Se essa instrução, que ela for buscada no cache L2, ela foi encontrada na cache L1, então ele conseguiu reduzir o tempo, entendeu? Então, seria um caso como esse. Então, faz um fetch e a instrução chega antes do tempo determinado. O que é que ele faz? Ele já joga a segunda instrução na unidade de fetch, para fazer o fetch da segunda, e aí ele antecipa a segunda instrução. Então, com isso, ganha-se ali meio ciclo de clock. Então, se isso acontecer várias vezes, ele vai ganhar meio ciclo do pipeline aqui em cada instrução, e no final você encurtou o tempo aqui. Né? Já o super pipeline, então aqui imagine, é um super representado aqui, ó, é um super pipeline que duplicou a unidade de execução. Então, imagine aqui um super pipeline que ele colocou 2 ULAs, e que essa ULA faz tudo, igual a ULA do MIPS faz, né? É uma ULA só que faz operações com números inteiros, com ponto flutuante e com acesso à memória. É uma única ULA. Aí você pega esse processador e coloca 2 ULAs. E também aproveita, né? Claro, que você não vai perder tempo com isso, né? Você aproveita e cria também, duplica as unidades que vão trabalhar com os outros estágios do pipeline. Aí com isso você é capaz de colocar 2 instruções por vez no seu pipeline. Né? Então, aí você acelera. Se você pegar aquela figura inicial, que tem 5 estágios de pipeline, ou seja, 2 unidades de ponto flutuante, 2 de inteiro e uma para memória, você teria aqui 5 pipelines paralelos. Então, aqui temos 2, nesse outro caso teríamos 5. Entretanto, né, você já consegue imaginar aqui comigo, se você faz isso, você cria 5 unidades como aquela, só vai dar certo, ou seja, você só vai ter o desempenho máximo do seu sistema se a cada novo ciclo de pipeline você tiver pronta para executar 2 instruções de inteiro, 2 de ponto flutuante e 1 de memória. Então, o nosso programa, você nunca vai acontecer de você compilar um programa e ele ordenar dessa forma, né? Já classificadozinho. 2 instruções para inteiro, 2 para ponto flutuante e 1 para memória. 2 para inteiro, 2 pontos flutuante, 1 para memória.
o seu programa não é escrito assim, nem vai ser compilado assim, tá? Ele vai ser compilado e da forma como você escreveu, e vai para o processador. Chegando lá, o processador vai ter, né, que cuidar disso, reordenar as instruções para fazer esse tipo de agrupamento. Caso contrário, você vai ter um processador que tem 5 unidades de execução, que poderia executar 5 pipelines paralelos, mas devido a essa má organização das instruções, ele não tira proveito disso, certo? Vai ficar vários momentos com o pipeline com algumas atividades vazias, certo? Então, isso uma dificuldade do superescalar. Bem, isso, né, eu já adiantei bastante esse assunto, mas o que é que limita um processador superescalar? Ou seja, o que é que impede que pode impedir o processador superescalar de ser melhor do que ele pode ser? Primeiro, esse paralelismo em nível de instruções já ficou muito claro para todo mundo que ele sofre limitações, né? E aí ele precisa de uma otimização feita pelo compilador. Se o processador é escalar, existe, né, o MIPS lá, ele pode, um compilador MIPS, fazer algumas análises, tentar eliminar algumas bolhas, aquela coisa simples. Mas quando vai para o super escalar, aí a dificuldade é muito maior. E aquelas dependências que nós não tínhamos, que o processador MIPS não sofria, essas limitações elas vão existir no processador superescalar. Então, o superescalar vai precisar de um compilador muito melhor, que faça um trabalho muito mais elaborado, para evitar justamente esses problemas. A dependência verdadeira de dados, que é o read after write, a dependência procedural, ou seja, os saltos, né? Então, tem que lidar com os saltos, os conflitos de recursos que antes não existia, porque agora você tem várias instruções e você tem recursos ali que vão atender, que os recursos são as unidades de execução. Unidade de execução de ponto flutuante, de inteiros e tal, e você pode ter conflito entre essas unidades. Então, você pode ter ali uma unidade de execução de inteiros com várias instruções para ele executar, e uma outra unidade de execução em ponto flutuante que está vazia. Tá? Então, essa gerência tem que ser feita pelo processador. A dependência de saída, que é o write after read, não, desculpa, a dependência o write after read é a antidependência, e a dependência de saída, que é o write after write. Então, tudo isso tem que ser gerenciado pelo processador, tá? A dependência verdadeira de dados, que a gente chama, é o read after write. Então, aqui, existe uma instrução aqui, ó, que faz o read, né? Ou seja, que ela lê o valor de R1, after write, ou seja, logo após o R1 ter sido escrito. Né? Isso a gente já falou sobre isso. Então, isso é um problema para o processador superescalar. A dependência procedural é quando nós temos os saltos. Né? Então, se torna bem complexo, né? E agora, se você imaginar que o seu processador executa 5 pipelines simultâneos, por exemplo, né, naquela figura, e você tem agora um salto, você não tem mais um prejuízo em um pipeline, você tem agora prejuízo em 5 pipelines. Né? Então, o impacto é bem maior. Né? Bem, então, você tem o conflito de recursos, como eu falei, então, quando você tem duas ou mais instruções querendo acesso ao mesmo tempo. Né? Então, tem duas instruções de aritmética com inteiros e você só tem uma unidade de execução de inteiros. Né? Aí você duplica. Não, agora eu tenho duas unidades de execução de inteiros, de aritmética, mas agora você tem 5 instruções de números inteiros para executar. Então, esse conflito é constante nos processadores superescalares, é claro, e isso é limitado pelo custo, né? Então, você pode dizer, então, por que não coloca muitas unidades de execução? Quando você põe cada unidade de execução a mais que você coloca, então você tem a possibilidade de colocar mais uma instrução em paralelo, e aí a sua unidade de gerência
fica mais complexo, é muito mais complexo você ter um processador que gerencia cinco pipelines do que um processador que executa 2. Então, se ele só tem 2 pipelines, então ele só tem 2 opções, ou vai para o lado A ou o lado B. Mas se você tem 5, então ele tem que gerenciar isso daí. Então, a unidade de controle fica complexa, e a unidade de controle são elementos lógicos, com transistores, como a gente já falou, né, é feito tudo no processador. Então, isso aumenta o tamanho do chip, que aumenta o preço disso para o consumidor, e que aumenta também o consumo de energia. Tá? Então, sair adicionando recursos de hardware assim, a mais, tem um custo, né? Sempre vai ter. Bem, então, aqui, para você ter ideia, qual é o efeito de dependência? Então, novamente, se você tem um caso que não tem dependência, você tem duas instruções, a instrução 0 e a instrução 1, elas correm em paralelo nesse processador que tem 2 unidades de execução. Então, ela segue ali em paralelo com duas threads, né? Certo? Então, as duas instruções, elas seguem aqui, normalmente. Se ela tiver uma dependência de dados, ou seja, a instrução 1, ela usa um dado que foi computado pela instrução 0, então, o que é que se faz? Adiciona uma bolha aqui nesse momento. Ó. Então, é um momento aqui que ela não faz nada. Então, a instrução 0 faz o fetch, decodifica, executa. A segunda instrução, ela está em paralelo fazendo também. Fetch, decodifica. Na hora que ela vai executar, o processador, sabendo que essa segunda precisa do resultado da primeira, ela segura essa instrução, ela não executa aqui, a primeira instrução executa, gera o resultado, aí a segunda pode executar usando o resultado da anterior, tá certo? Então, é o caso. No caso do branch, né, um salto, você tem aqui a instrução 0 e a instrução 1. Elas vão rodando em paralelo, mas a instrução 0 é um salto. Desculpa, a instrução 1 é um salto. Aí, no momento de executar, que é a hora que o salto é realizado propriamente dito, no momento seguinte, aí ela faz um salto. Isso gera um pulo, né? E o prejuízo é esse espaço em branco aqui, né? Então, esse espaço em branco todo aqui, ó, é o espaço que ele poderia estar executando outra instrução, né? Avançando alguma instrução, e ele não pode porque ele saltou, e aí ele teve que começar do zero e começar com essas outras instruções aqui, tá? Se tiver conflito de recursos, é o mesmo efeito de uma dependência de dados, ou seja, imagine que a instrução 0 e 1 trabalham com aritmética de inteiros, mas só tem uma unidade de aritmética de inteiros disponível. Então, o que acontece? No momento de executar, a instrução 0 vai para a execução e a instrução 1 fica esperando, ou seja, cria-se uma bolha aqui, ela é paralisada, aí espera a instrução 0 concluir e aí a instrução 1 vai para a unidade de execução. Tá? Então, é um efeito semelhante ao efeito de uma dependência de dados. Tá? Bem, alguns aspectos importantes de implementação, né, que distinguem, inclusive conceitualmente, existem 2 tipos de paralelismo que a gente tem que saber separar, né? A gente chama de paralelismo em nível de instrução, quando instruções são executadas numa sequência e elas são independentes. Essa execução pode ser sobreposta e governada pela dependência procedural e de dados. O que é que significa? Significa que você pode até ter um paralelismo em algumas etapas, mas você tem, em alguns momentos, você tem o recurso limitado. Então, esse exemplo aqui, ele da figura anterior, ele é clássico. Você tem 2 pipelines, mas você tem uma unidade de execução de inteiros, certo? Aí, porque você imagina que você tem uma de inteiro e outra de ponto flutuante. Se tiverem 2 instruções, uma de inteiro e outra de ponto flutuante, você entra nesse primeiro caso aqui, e as duas executam, certo? 100% paralelo. Esse segundo caso aqui, você teria 2 instruções de inteiros, mas você não tem 2 unidades de execução de inteiros. Então, elas correm em paralelo, a parte do fetch, decodificação, mas quando chega na hora da execução, ele tem que ser interrompido e uma tem que esperar pela outra, tá?
Isso é o que a gente chama, então, de um paralelismo em nível de instrução, ou seja, você só tem um recurso de hardware, que é essa unidade de execução de inteiros, e você coloca pipelines em paralelo, certo? Para acessar esse recurso, tá? Um paralelismo de máquina seria se você pegasse, que é a ideia do multicore, né? Você explora esse paralelismo de nível de instrução, duplicando as unidades completas, certo? Quando você duplica a unidade completa, ou seja, pega o pipeline e duplica ele completo, então você tem agora, onde você tinha uma unidade de execução de inteiros, agora você tem duas unidades de execução de inteiro. Você tem uma de pontos flutuantes, você tem duas de pontos flutuantes. Você duplica completamente. Aí você não sofre esse conflito de recurso. Vem duas instruções e as duas executam, né? Então, você consegue lidar com isso, certo? Aí você tem um paralelismo de máquina, que é um paralelismo também, que é outra forma que se utiliza bastante, né? É você duplicar e gerar um novo núcleo. Quando a gente fala de núcleo, para a gente não ter uma confusão, é que mesmo que você tenha, vou voltar aqui para a figura, mesmo que você tenha um caso como esse, você tem dois pipelines em paralelo, mesmo que você dobre o recurso físico, faz um paralelismo de máquina, e você tem recurso suficiente para não ter esse conflito, você tem uma unidade de controle, certo? Esse é o ponto. Você tem uma unidade de controle, essa unidade de controle recebe uma sequência de instruções, tá, para ser executada. Aí essa unidade de controle que vai pegar essa instrução e vai despachar para dois pipelines, certo? Quando você tem um multicore, é quando você pega isso e você duplica isso. Aí agora você tem duas unidades de controle, e cada unidade de controle recebe uma sequência de instruções, né? E cada unidade de controle quebra isso nos seus dois pipelines. Aí você tem 4 pipelines simultâneos no seu processador, certo? Outro ponto importante que os processadores lidam, ou precisam lidar, os superescalares no caso, é como é que vai ser feito o fornecimento de instruções. Então, os processadores têm que definir a ordem de carregamento de instruções, ou seja, em que ordem eles vão, na memória, buscar a instrução e trazer, em que ordem essas instruções vão ser executadas, e em que ordem essas instruções vão acessar os registradores e a memória. Imagine aí, né, você pegar uma lógica onde você pode agora trocar a ordem das instruções. Então, a coisa pode se tornar muito complexa, né? Então, o processador pode ir na memória e pegar qualquer parte do programa, não na sequência. Ele pode executar ela na ordem que ele achar melhor. E aí, quando ele troca de ordem, as instruções começam a acessar a memória e escrever resultado fora da ordem. Se isso não for muito bem orquestrado, a gente vai ter um monte de problema de inconsistência, tá? Então, o caso mais simples, né, seria você dizer, então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar meu processador, ele é super escalar, mas isso é muito complexo, então eu vou fazer o seguinte, eu vou limitar que o meu processador só pode executar na ordem que as instruções são escritas, e quando elas forem concluindo, eu só vou permitir que elas concluam na ordem original. Por quê? Porque a conclusão é importante, o término é importante. Porque ela, quando termina, significa que ela vai escrever o resultado na memória. Então, você pode dizer o seguinte, olha, eu vou seguir o padrão, né? O que acontece nesse caso? Ele cai no caso do MIPS, é um processador extremamente simples e que não permite execução fora de ordem, nem conclusão fora de ordem. Isso vai fazer com que o seu processador seja muito simples, porque a sua unidade de controle não vai ter que lidar com nenhum tipo de análise de dependência e tal, mas ele não vai ser eficiente. Vai cair naquele caso. Você pode ter lá 5 unidades de execução, mas raramente você vai utilizar as 5 ao mesmo tempo. Vai usar uma, em outro caso usa 2, raramente usa 3, certo? Então vai ficar muito tempo ocioso. Você coloca muito recurso de hardware no seu processador, mas boa parte desse recurso fica a maior parte do tempo ociosa, certo? Bem, então, imagine essa representação aqui. Isso aqui pode dar uma ideia do que é que do que é que eu estou falando, né? Imagine um processador que
que ele tenha transformado em um processador transformado em superescalar. E aí, para facilitar ainda mais, vamos imaginar só 3 estágios de pipeline: decodificação, execução e escrever resultado. Ou pelo menos são os 3 estágios que a gente vai analisar aqui. Aí, o que acontece? Criou-se 2 unidades para decodificação. Então, esse processador ele é capaz de decodificar 2 instruções simultaneamente, 3 unidades de execução e 2 unidades de escrita, ou seja, 2 unidades que pegam o valor e salvam o resultado. Porque às vezes esse resultado pode ser escrito em memória e tal, então é uma coisa mais complexa, então ele consegue fazer isso com 2 instruções simultaneamente, tá? Então esse é um típico pipeline de um processador superescalar. Alguns estágios dobram, outros triplicam, outros quadruplicam, outros só, né, são únicos e por aí vai. Mas aí, qual é a limitação? Se o processador ele só pode executar na ordem e terminar em ordem, o que é que pode acontecer? Um exemplo, eu tenho instruções aqui de 1 a 6. Ele vai na memória e busca a instrução 1 e 2. Tá? Aí, no primeiro ciclo, o eixo X aqui, o eixo Y aqui, o vertical, é o tempo, né? Os estágios. Então, no primeiro momento, ele vai na memória, pega a instrução 1 e 2 e decodifica. No momento seguinte, concluiu isso, ele joga a instrução 1 e 2 para execução, certo? Sendo que essa instrução 1, imagine que isso é comum em processadores superescalar. A instrução 2 é a instrução simples, uma aritméticazinha lá com inteiro, mas essa instrução 1 pode ser mais complexa. Uma instrução com ponto flutuante, ou com um número muito grande, e que precisa de mais tempo. Então, ela fica 2 estágios aqui na fila de execução, no processo de execução, ela leva 2 estágios. Como ele não pode executar fora de ordem, ele só executa na ordem correta, as instruções 3 e 4 não podem ser passadas da decodificação para execução, elas ficam lá, certo? Então, elas ficam lá presas no ciclo de decodificação. A 3 e a 4 ficam presas aqui, ó. Só quando a instrução 1 conclui, certo? É que a instrução 3 é passada, para que fique sempre na ordem. Primeiro a 1, depois a 2, depois a 3. Aí coincidiu que a 3 e a 4, imagine que a 3 e a 4 são do mesmo tipo, por exemplo, ponto flutuante. E você só tem uma unidade de execução de ponto flutuante, que é essa coluna daqui da direita. Aí o que acontece? A 3 vai primeiro, aí a 4 fica esperando. Como a 3 não concluiu, ó, a 4 está aqui, ele não pode decodificar a 5, certo? Então, por quê? Porque senão ele estaria decodificando fora da ordem. Então, ele tem que esperar a 3 concluir. Quando a 3 conclui, ele envia a 4 para a execução, e aí ele pode pegar a 5 e a 6 para decodificar. Então, você cria uma limitação do lado de cá. Do lado de cá, a mesma coisa. A instrução 2, ó, terminou de executar aqui, mas ele não escreveu, não salvou o resultado da 2. Por quê? Porque isso seria um término fora de ordem. A 2 aqui, ó, terminou de executar, ela só termina quando salva o resultado. Então, ele teve que esperar a instrução 1 terminar, para depois escrever a 1 e a 2. Aí ele escreve ao mesmo tempo, certo? Aí a 3 e a 4, aqui, ó, ele também esperou ó, a 3 e a 4 a concluírem, aí escreve a 3 e a 4, e depois espera a 5 e a 6 concluir para escrever a 5 e a 6. Certo? Bem, quando você tem execução em ordem e término fora de ordem, você pode escrever o resultado fora da ordem, você já consegue lidar com o problema do término fora de ordem. Ou, desculpa, com a dependência de saída. Então, imagine agora que você executa na ordem que veio, mas você vai permitir escrever o resultado em ordem diferente do original. Quando você permite escrever em ordem diferente, tá, você cai num problema, né? Tá, e se você tiver um caso como esse, você tem aqui a instrução 3, o registrador 3, ele é modificado na instrução 1 e modificado na instrução 3. Certo? As duas modificam o valor de R3. Se você troca essa ordem aqui, né,
Se você concluir essa terceira aqui, ó, primeiro, e depois concluir a instrução 1, o valor da R3 vai ficar errado. E aí essa instrução R4 recebe R3 mais 1, vai receber um valor errado, certo? Então, se você trocar a ordem aqui, ou seja, essa 3 pular aqui para ser a segunda, né? Qualquer mudança de ordem que você fizer aqui nessas 3 aqui, você vai gerar um resultado inconsistente, certo? Independente do que você faça. Tá? Então, isso é um problema. Então, claro que, olhando esse diagrama anterior, você diz, poxa, seria muito melhor se eu pudesse escrever aqui as instruções fora de ordem. Certo, vamos permitir. Aí, na hora que você permite, faz. E se eu tiver um caso como esse? Tá? Aí você vai ter uma dependência de saída e você não vai poder escrever, ou seja, o seu processador tem que analisar se tem algum tipo de limitação, e aí se tiver uma limitação, ele não vai poder executar em paralelo. E aí, a não ser que ele faça alguma mudança na ordem das instruções, certo? Aí, aquele mesmo caso, se o processador for permitido terminar fora de ordem, né, ou seja, escrever aqui fora da ordem, ó, o lado, a decodificação e a execução não mudam, no mesmo caso, mas agora a forma como a gente escreve mudou. A instrução 2 concluiu aqui, ó, ele já salva o resultado, certo? A instrução 1 levou 2 ciclos, mas quando ela terminou aqui, ó, ele já escreveu a 1 e a 3. A 4 termina aqui, a 5 terminou, ele escreve, a 6 terminou, escreve. Terminou, ele já escreve. Isso só aconteceu aqui, provavelmente, porque essas instruções, elas não têm dependência entre si, certo? Então, ele pode fazer essa escrita, fora de ordem. O outro caso, né, que é o caso mais elaborado, é que você vai permitir que execute fora da ordem e conclua fora da ordem, entregue o resultado também fora de ordem. Tá? Então, qual é a ideia? A ideia é que a gente desacoplar o pipeline de decodificação do de execução. Então, o processador, para isso funcionar, ele cria, tipo, 2 sub-pipelines. O primeiro pipeline, ele vai fazer uma decodificação e uma análise da instrução. Então, ele vai analisar a dependência, vai mudar a ordem, certo? Vai fazer uma organização do processador, da sequência de execução das instruções. E no segundo momento, as instruções são executadas propriamente dito, certo? Bem, para um processador, para isso funcionar, cria-se uma outra unidade no pipeline, tá? Que está representada aqui por uma janela de execução. O que é que essa janela de execução é? Então, você pode imaginar como uma memória, certo? Sendo que é uma memória onde ficam aqui uma fila com as instruções a serem executadas, tá? Mas essa fila, ao mesmo tempo, ela é uma fila de análise. As instruções que vão ficando aqui, elas ficam na fila e uma parte, né, uma unidade especial, vai analisando as dependências e analisando as dependências e também os recursos aqui, com essas unidades de execução que estão livres, tá? E aí ele vai despachando as instruções. Qual o resultado disso? É que a unidade de decodificação, né, ela é separada da execução, então ela pode decodificar e sem parar, sem esperar, ela não espera a unidade de execução. Então ela decodifica e joga para a janela de execução. Né? Então, decodifica, joga. Então aqui, ó, decodificou 1, 2, jogou, 3, 4, jogou, 5, 6, jogou. Certo? E vamos interpretar isso como uma fila. Né? No primeiro instante, a fila está vazia de execução. No segundo momento, a instrução 1 e 2 estão na fila, certo? No terceiro momento, a 3 e 4 estão na fila, depois a 4, 5, 6 estão na fila, e aqui só a 5 está na fila. Aí o que acontece? A 1 e 2 estão na fila aqui. E aí ele já, a unidade de execução está livre, ele joga para a execução 1 e 2. Tá? E aí a 1 demora mais para executar, né? A 2 é mais rápida, já conclui. Conclui, ele já joga 3 para executar aqui. Né? Aí, jogou a 3 para executar aqui, a 3 vai concluindo, aí ele executa a 6 e a 4.
né? E depois executa 5, né? Então, totalmente desacoplado da ordem. Do lado de cá, a coisa como antes, né? A instrução 2 concluiu, ele já salva o resultado. A instrução 1 concluiu aqui, salva junto com a 3, que concluiu aqui, né? A 6 e a 4 conclui aqui, ele salva 4 e 6, depois salva 5. Né? Então, ele consegue otimizar bastante a execução. Né? A outra dependência de dados é a dependência write after read, né? Que é o WAR, né? É um problema onde você tem uma escrita de um valor, ou seja, o registrador 4 aqui, ó, ele é escrito aqui, né? O R3 é escrito aqui e o R3 é escrito aqui. Nesse momento, você escreve o R3 e aqui ele lê o valor do R3. Aqui também ele lê novamente o R3 e aqui ele lê o R4. O que é que a gente tem aqui? A gente tem que o R3 aqui, ó, ele é escrito e aqui existe uma lida, uma leitura, certo? Aqui você tem uma escrita no R3 após uma leitura aqui de R3. Então, existe uma dependência grande. Você vai ver aqui, ó, onde é que o R3 está? O R3 está na primeira instrução, na segunda, na terceira e na quarta. Né? Então, isso faz com que exista uma dependência grande entre as quatro, certo? Tá? Grande entre as quatro. E aí vai impossibilitar o processador de fazer essa paralelização como a gente gostaria. Tá? E aí, para esse tipo específico de dependência, os processadores usam uma técnica bem criativa, que é chamada renomeação de registradores. Qual é a ideia disso? A ideia por trás é que, se a gente for pensar direitinho, sempre que você tem uma atribuição, o R3 aqui ele é atribuído, ele ganha um valor novo, e a gente poderia dizer que quando ele ganha um valor novo, ele poderia ser visto como uma variável nova, certo? Ele poderia ser outra variável. Então, olhando rapidamente aqui, ó, esse R3 aqui, tá? E esse R3 aqui, ó, eles poderiam ser duas variáveis diferentes. Se eu usasse aqui R3 e nessa instrução aqui eu usasse R5 em vez de R3, R5 já existe, né? Um R8. Usasse R8 aqui, ó, substituísse R3 por R8 aqui, o resultado do meu programa seria o mesmo. Desde que, quando eu mudasse para R8 aqui, eu mudasse daqui para frente todo mundo para R8. Então, se esse cara fosse R8, esse também seria R8. Aí você gerou uma nova variável, certo? Eu renomeei a variável e aí eu transformei essas duas instruções independentes das duas primeiras, certo? Então, é isso que o algoritmo faz, tá? Então, o que é que ele faz aqui? Ó? Qual é um algoritmo para a gente seguir? Sempre que... Vamos usar letras para ficar fácil a gente acompanhar, tá? Quando um registrador for usado a primeira vez, a gente usa a letra A. Então, aqui, ó, o R3 é usado pela primeira vez nesse programa aqui. Então, ele é R3A. O R5 também é usado pela primeira vez. Ele é R5A. Se o registrador for sofrer uma atribuição, a gente incrementa essa letra. Ou seja, coloca ele em outro registrador. Certo? Então, ele é colocado no registrador R3B. Aí, a partir daqui em diante, o R3 ele é B. Então, onde tinha aqui R3 mais 1, virou R3B mais 1. Então, o que aconteceu? Essa R3B aqui é diferente do R3A. Então, antes, os dois eram salvos do mesmo registrador. Agora, na instrução, ele vai salvar em dois registradores diferentes. Um vai para R3A, outro vai para R3B. Tá? O R4 foi atribuído aqui, então ele virou R4B. O R3 foi atribuído de novo, então ele virou R3C. E aqui o R5 continua como A. Aí o R7 aqui, ó, ele foi atribuído e virou R7B. O R3, ele agora é C e o R4 é B. Então, isso faz com que o R3C aqui, né, ele está sendo usado na instrução 3 e 4,
Mas na instrução 1 e 2 não existe R3C. Né? Então, é como se, falando do registrador 3, não há relação das duas instruções primeiras com as duas seguintes. Significa que ele poderia colocar, né, duas instruções dessa, uma da primeira parte, outra da segunda, no pipeline, que não teria problema, certo? Dependência. Bem, como eu estava falando, né, o que é que os nossos processadores, no final das contas, eles fazem, né? Esses processadores superescalares, que o exemplo mais conhecido nosso é o nosso Intel Core i e tal, né? O que eles fizeram? O que a Intel fez? A Intel fez isso lá já no Pentium 4, lá. Ela pegou o pipeline, duplicou alguns estágios daquele pipeline, não todos, mas alguns estágios daquele ele duplicou. Ele mudou para fazer execução, permitir execução fora de ordem, adicionou um estágio a mais para fazer a renomeação dos registradores, ou seja, as instruções vêm, ele passa o algoritmo e renomeia os registradores para depois jogar na janela de execução, tá? Fica claro que não vale a pena, isso já todo mundo já sabe disso, mas não vale a pena duplicar recursos de hardware sem não renomear registradores, certo? E também não vale a pena trabalhar com uma máquina superescalar se não tiver uma janela de instruções grande. Por que a janela de instruções ela precisa ser grande? Porque o processador decodifica as instruções, joga na janela de execução e na janela ele faz essa análise. Se ele tiver que fazer execução fora de ordem, ele vai fazer dentro da janela. Então, essa janela, por isso que tem observação, pelo menos 8 instruções nessa janela. Se eu tiver 8 instruções ali e tiver dependências entre elas, e aí na janela isso é detectado, aí ele muda a ordem dentro dessa janela, tá? De execução. A renomeação de registradores, ele faz dentro dessa janela. Então, ele joga na janela, faz a renomeação, depois altera a ordem das instruções e aí joga para execução. Certo? Então, a janela é interessante que ela seja grande. Aí você vai, então coloca uma janela gigante. Aí, de novo, se você coloca uma janela muito grande, você vai precisar de uma memória maior, isso ocupa espaço, que isso vai gerar um custo no processador, mas também a própria unidade que faz essa análise, ela vai ser complexa e vai ser demorada, vai fazer uma análise grande e demora muito tempo fazendo isso. Então, a janela não pode ser tão grande também, tá? Alguns resultados aqui para vocês entenderem, né? Aqui é um aumento de velocidade sem dependência procedural, ou seja, um programa que não teve saltos. E aí o interessante foi executado a mesma instrução em várias arquiteturas diferentes, certo? E isso em simulação. E o speed up, ou seja, quantas vezes ele foi mais rápido. A barra preta é um caso onde a janela de instruções comporta 8 instruções, aqui 16 instruções, e o cinza claro, 32 instruções. Então, note que sempre o cinza claro tem resultado melhor que o cinza escuro, que tem melhor do que o preto. Então, aumentar a janela de execução, com certeza é melhor. Né? Tem um custo, mas com certeza tem benefício. Aqui são analisadas em cada coluna dessa no gráfico, são analisados tipos diferentes de instrução, tá? Então, o primeiro são instruções básicas, né? O segundo, instruções tipo onde tem predominância de load store, ou seja, muitas instruções de acesso à memória. O terceiro grupo, que é predominante instruções que trabalham com ULA. E o último é uma mistura. Tem muitas instruções de memória e muitas instruções de aritmética, certo? E aí, o ganho sempre vai acontecer, né? E o segundo caso é a mesma base de teste, mas agora o processador vai fazer renomeação de registradores. Então, percebam que, comparando o mesmo caso, né, no primeiro e no outro, ou seja, um programa base, ele pegou aqui, ó,
quando ele renomeou com registradores, antes ele que tinha 2 vezes mais rápido do que um processador escalar, né? Aqui ele virou super escalar e ele ficou 2 vezes mais rápido. Mas aqui, ó, renomeei registradores, fiquei quase 3 vezes mais rápido. O último caso, o segundo caso aqui, ó, ele era também próximo de 2 vezes mais rápido que a versão escalar. Aqui também cheguei perto de 3, né, talvez aqui uns 2,7, né, 2,8 talvez. Aqui eu já consegui quase mais de 3, né, então aqui quase 4 vezes mais rápido que a versão original, com renomeação de registradores. Sem renomeação de registradores, estava aqui em 2,5. Então, de 2,5 partiu para tipo 3,8, né? E aqui também estava um 3,6, mais ou menos, o speedup, e aqui ele passou para mais de 4 vezes mais rápido, só porque ele renomeou registradores. Percebam que é um algoritmozinho simples, né, que ele passa. Agora, tem uma outra consequência, que é mudar o nome dos registradores é fácil, mas tem que lembrar que ele precisa ter, tipo, registradores a mais, uma espécie de registradores para serem usados como variáveis temporárias, para que ele renomeie os registradores e aí coloquem os valores nesse novo registrador. Então, tem que ter mais registradores do que tinha antes, né? Então, com certeza gera um custo aí para o processador. Os processadores também fazem predição de desvio. Então, desde o 486, porque como eu falei para vocês, né, então a Intel vem avançando nessa questão do pipeline. Então, o pipeline, a Intel inseriu mais fortemente no 486. O 486 ele carrega a próxima instrução e a instrução alvo. Então, ele tem um truquezinho. Então, ele, na dúvida, ele pegava uma instrução de cada. Uma instrução, se for um if else, ele pegava uma instrução além, quando ele puxava da memória, né? Ele puxava uma instrução do if e uma do else, e botava no pipeline, né? Para tentar ir avançando as duas. Como eu falei para vocês, o RISC também tem aquela ideia, que é o que o MIPS faz, do desvio atrasado, né? Que ele pega a instrução que faz um salto e ele antecipa essa instrução. Então, ele tenta jogar a instrução do salto antes, né? Que é uma coisa, é um truque interessante, né, nessa questão de previsão de desvio, que é o chamado desvio atrasado. No final das contas, o que ele faz? Ele é capaz de alterar a ordem das instruções. Então, se tem uma instrução de salto, o que ele vai tentar fazer? Ele vai tentar trazer e antecipar a análise dessa instrução. Ele vai colocar a instrução de salto antecipado na análise, né, na janela de execução para ser analisado, e ele já tentar prever o resultado. Tá? No final tem um diagrama aqui que mostra um pouco mais como é que, no final das contas, o processador superescalar ele trabalha. Né? Então, aqui, o programa como a gente escreve, o programa estático, aí que acontece, o processador começa a fazer o fetch das instruções, ele vai trazendo, né, as instruções para né, aqui ele fez o fetch e traz para dentro da unidade de controle, e sai decodificando as instruções, ou seja, analisando, né, já vai fazendo uma análise delas, e já começa a tentar fazer a previsão do desvio. Quando uma instrução dessa aqui é de desvio, ele tenta já analisar e prever como é que, se o desvio vai ser realizado ou não. E aí ele vai fazendo essa análise e ele vai tentando, e aqui ele já muda, já muda a ordem da instrução, tá? Porque aqui tem uma janela de execução, e aí na ordem que ele jogar, essa instrução, né, vai influenciar a ordem de execução. Então aqui imagine que essa janela aqui, ó, ele jogou essas 3 instruções, tá? As 3 primeiras instruções para executar, e existe aqui, tá simbolizado aqui, uma espécie de um grafo, né? Se você for olhar assim, porque aqui tem uma análise da dependência. Então, tem uma instrução aqui, mas essa instrução depende do resultado dessa e do resultado dessa. Então, isso gera um grafo. Essa instrução aqui depende do resultado dessa.
essa daqui depende do resultado dessa, certo? Então, o que ele faz? Ele vai jogando as instruções na janela de execução e uma unidade vai fazendo uma análise aqui delas e montando esse grafo de dependências, certo? E a partir disso, e aí ele começa, baseado nesse gráfico de dependência, ele faz, então eu tenho que decidir aqui em que ordem eu coloco para executar, né? Então, ele, baseado nisso, ele coloca as instruções na ordem para ir correta, baseado no gráfico, para ele poder ir executando as instruções e eliminando as dependências, certo? Então, aqui seria a fila do lado esquerdo, a fila de que elas chegam, né? Aqui, da forma como elas chegam. Aqui é a fila como elas vão ser executadas, né? Do lado direito. E aí vai se executando. E é outra coisa interessante que aqui é dita, né? Então, acaba que, depois de serem executadas, aqui, elas passam por uma reordenação e um commit. Como assim? O processador ele vai executando as instruções e vai colocando os resultados numa memória temporária, certo? Que são registradores, ele coloca em registradores. Por que ali é temporário? Porque ele está colocando ali fora da ordem original. Então, ele vai salvando esses registradores. Quando termina, né, que passa, que não tem mais dependência entre elas, então eu posso dar o commit, ou seja, o resultado agora é definitivo, não vai ter mais mudança. Aí ele pega o que era temporário e joga na cache L1, certo? De dados. Aí, por isso que quando você dá um print lá numa variável, no meio do seu programa, você dá um print numa variável, o resultado sempre é correto. Porque ele vai na memória e busca o valor, né? E quando ele vai na cache L1. Aí, cache L1, ele pega o valor correto da variável. Se ele fosse buscar no registrador, como é que tá, aí o resultado pode estar inconsistente, certo? Porque ele está executando tudo fora da ordem, certo? Então, ele pode até bagunçar um pouco, mas na hora de concluir, ele vai reorganizar tudo. Tá? Então, para resumir, né? Então, o processador superescalar, ele carrega múltiplas instruções ao mesmo tempo, precisa ter uma lógica para determinar a dependência entre os registradores, precisa ter um mecanismo para transferir valor de um registrador para o outro, porque tem esses registradores que são temporários, né? E aí, porque foram renomeados, então você renomeia R3, agora R3A, agora R3B, agora R3C. Então, lá no processador vai ter um registrador com valor R3A, R3B, R3C, mas no fim das contas só existe um R3, né? No final. Então, ele depois tem que terminar e dizer, afinal de contas, o R3 terminou com que valor? E aí tem que ter um mecanismo para transferir o valor dos registradores temporários para os definitivos, e que é o que eu estava falando de fazer o commit, né? Então, agora, o resultado fechou. Então, vamos salvar o resultado, tá? E fecha. Precisa ter um mecanismo para iniciar múltiplas instruções em paralelo, né? Ou seja, analisar que tipo de instrução é aquela, para qual fila ela vai, para qual janela, né, ela vai. Recursos para execução paralela dessas instruções, de várias delas ao mesmo tempo. E o mecanismo para, mesmo que as instruções sejam executadas fora de ordem, que finalize na ordem correta, que é essa ideia do commit que eu estava explicando, né? Um exemplo interessante é o Pentium 4, tá? O Pentium 4 é uma coisa curiosa. Ele é um processador CISC, certo? Ficou uma parte até em inglês aqui que eu esqueci de traduzir, mas o processador 486, ele é um CISC. Já o Pentium, que é a versão superior, ele trouxe algumas coisas superescalar, né? Então, ele tinha 2 unidades de inteiro que eram separadas, tá? E aí, foi uma primeira versão, né, dele alguma coisa superescalar. O Pentium Pro, que foi uma versão que veio depois, foi uma versão totalmente superescalar, né? E depois do Pentium Pro, falando dessa questão de superescalar, foi remodelar
refinar e melhorar essa questão do superescalar no processador. O Pentium 4 foi o último Pentium que foi a arquitetura Pentium que foi aprimorada de forma superescalar, né? E que hoje é a base para a arquitetura Core I. Então, o Core I, o primeiro Pentium, Intel Dual Core era o nome, né? E chamado de arquitetura Core I, ele é um Pentium 4, certo? Adaptado. Aí, veja aqui como é que ele funciona, né? A ideia das unidades aqui de execução. Eu acho que eu tenho até ele aqui, pronto. Aqui tem o diagrama dele. Então, começa aqui pela esquerda, tá? Então, aqui em cima tem uma cache L2, tá? A cache L2 vai trazer as instruções, né? Aqui tem o TLB, ó, estou enxergando. Então, aqui é a cache de instruções e o TLB, ou seja, ele vai na TLB, que é a tabela lá de paginação, para pegar os índices das páginas mais acessadas e tal, e trazer para a execução. Aqui ele vai fazer o fetch, ou seja, ele vai buscar, né? Então ele pegou os endereços, aqui ele vai na tabela, calcula os endereços, e aqui ele busca as instruções, tá? Depois tem o trace cache, que ele chama, né? Porque cada fabricante dá o seu nome, né? Mas aqui seria a nossa janela de execução, é o window aqui, então tem uma cache, é uma memóriazinha. Aqui ele pega uma coisa que a Intel faz, né? Ele pega as instruções, um processador CISC, a gente já falou sobre isso, e parece talvez esteja, se vocês acompanharam, talvez esteja uma coisa meio confusa, é que eu sempre disse que o pipeline ele é melhor executado em processadores RISC, mas o 486 era um processador CISC, e ele evoluiu e virou um Pentium. Mas aí por que ele é ruim? Porque colocar instruções grandes e complexas, como as instruções do 486 no pipeline, seria muito complicado. Nesse momento, o que ele faz? Ele pega as instruções, que são CISC, cada instrução CISC, nesse momento aqui, é transformada, ou é quebrada, em micro-operações RISC. Então, por isso que existe uma memória ROM aqui, ó. O que essa memória ROM faz, a grosso modo? Ele pega uma instrução RISC, vai nessa memória e pega quais são as instruções CISC equivalentes, e aí ele joga as instruções RISC no trace cache. Então, ele transforma o que alguns autores costumam dizer que ele é um processador CISC, certo? Na casca, e internamente ele tem um núcleo RISC, certo? Um núcleo RISC. Então, as instruções vêm CISC, ele quebra instruções RISC para depois serem analisadas. Aí ele vem renomeação dos registradores e alocação dos registradores temporários. Então, ele faz a renomeação aqui de registradores. Eu pulei um aqui, né? Aí, aqui à direita, ele pega, aqui é uma fila de micro-operações. Então, as operações que eram grandes, né? Elas foram transformadas em micro-operações, né? Essa parte aqui, BTB, é o branch table aqui, ou seja, é a análise dos saltos. Então, é aqui que ele tenta analisar, lendo a janela de execução, né? Deixa eu voltar aqui. Aqui, né? Lendo a janela de execução, o trace cache aqui, ele vai fazer análise de tentar prever o desvio, né? E tentar também antecipar a execução que faz o desvio para tentar analisar. Aqui vem a fila de execução, então eles são colocados na fila, agora já na ordem correta, a ordem remodelada, né? Aqui que ele já tá na ordem totalmente diferente da ordem original. Aqui é o scheduler, né? Que, ou seja, é quem vai separar pelo tipo. Aqui eu tenho unidades de números inteiros, e aqui unidade de execução de ponto flutuante. Então aqui, ó, tem 4 ULAs de
números inteiros, 2 ULAs aqui para, salvo engano, acesso à memória com números inteiros, algo assim. Ou acho que são números inteiros grandes. E aqui, números de ponto flutuante, certo? Então, aqui ele vai fazer esse despacho, né? E aí joga para execução, aqui à direita, né? Joga para execução. E o resultado disso aqui, ele joga na L1 de cache. O que significa? Cache de dados nível L1. Então, ele joga na cache L1 aqui, tá? Jogou o resultado e também na TLB de dados. Ele atualiza a tabela de páginas, se for necessário, certo? Aquela tabela TLB de páginas de dados, né? Então, aqui é TLBD e aqui é TLBI, né? Então, aí ele faz isso. Aí, salvando aqui na cache L1, ó, se a cache L1 estiver cheia, ou o dado que ele quer escrever não está na cache L1, aí ele já tem contato com a cache L2 aqui, ó, já puxa aquele cache L2, joga para a cache L1, escreve na cache L1, certo? Então, fica nesse nível aqui, certo? Então, é isso. Então, vamos encerrar por aqui, né? E próxima aula a gente continua, pessoal. Até mais.